Olá, como é que vamos? Já passou o carnaval, né? Agora a gente vai voltar, é como dizem, né, por aí, né? Agora é que a vida vai, de fato, né, alavancar e que a gente vai poder ir sair concretizando nossos projetos, né? Espero que esteja todo mundo bem, né? Vamos nós conversar mais um pouquinho sobre a supervisão e a orientação pedagógica, né? Hoje a gente já está na aula 3, né? A gente vai falar hoje dos papéis, os papéis e as concepções que envolvem a prática do supervisor, né, ou do orientador pedagógico, conforme a gente queira chamar, né? Como a gente já viu na aula 1, pode ser supervisor, pode ser coordenador, pode ser orientador, né? Em cada lugar, o orientador ainda não conseguiu diferenciar o seu papel, né? E aí ele tem esses sinônimos todos, ele ainda não foi definido. A gente vai mais um pouquinho conseguir entender, né, como é que essas concepções envolveram, né, como é que tanta identidade, né, esse misto, né? O Libânio fala que a profissão, para ela se tornar de fato uma profissão, né, institucionalizada, com o conhecimento da sociedade, né, o respaldo da sociedade, ela precisa ter uma identidade própria, né? Talvez seja isso, e a gente já viu um pouquinho na aula 2, quando a gente foi lá ver a questão do histórico, né? A gente já entende mais ou menos por que tantas nomenclaturas, né? A gente sabe que essa figura, ela vem desempenhando diferentes funções, né? Mas hoje a gente vai poder entender um pouco melhor como é que se organiza, né? Como é que acontece essa concepção da supervisão enquanto mediadora do processo de ensino na relação professor-método, relação interpessoal com os alunos, enfim. A gente vai poder entender mais um pouquinho. Então, vamos olhar, avançando mais um pouquinho, vamos falar, né? Aqui a gente tem o nosso conteúdo, né? Naturalmente, que a gente vai falar desse papel, ó, como é que evoluiu o papel do supervisor, né, pedagógico, a partir de uma perspectiva histórica, como ele funcionou, né, no papel de regulador também, e a gente vai estar vendo aqui que isso acontece muito no período tecnicista. A gente vai ver os compromissos da ação do supervisor hoje. É aquilo que eu disse, a gente vai poder mais facilmente se localizar na perspectiva atual, né, que é uma perspectiva muito bonita. Eu acho que eu já disse aqui nas outras aulas e eu não canso de dizer por aí onde eu dou aula, seja dessa disciplina, seja das outras, né? Eu sempre falo da importância do supervisor, né? Do supervisor pedagógico como um aliado no desenvolvimento do processo, né? Em busca de uma qualidade, em busca de um fazer que de fato transforme o aluno, né? A gente hoje vai estar discutindo isso, a questão do papel desse supervisor, auxiliando, né, alavancando o processo de emancipação do aluno, que é esse, acho que o fazer dele, que acho que vai emancipá-lo de verdade, que vai dar a identidade profissional para nós, né, os supervisores, né? Enfim, então vamos avançar mais um pouquinho. A gente está lá, diferentes papéis e concepções, que é o título da nossa aula, e aí a gente vai falar de um contexto histórico, né? Como é que tem sido? Essa supervisão, ela vem se desenvolvendo e a gente sabe que o contexto, como a gente está dizendo assim, né, é de muito avanço, um papel altamente responsável, mas quando a gente vai olhar para o período tecnicista, a gente diz assim, olha, foi um equívoco, né? Esse momento, e é onde, inclusive, a figura do supervisor acontece até por decreto, né? Mas ainda assim, o papel desempenhado é um papel equivocado, né? Aquele papel de pura regulação, né? A gente vai estar vendo isso mais adiante. Então vamos lá, olha só. A partir do momento em que a ciência toma seu lugar na educação, né? Ela passa a trabalhar junto com a realidade passa a se explicar a partir do modelo científico. A própria educação passou a ter um novo contexto, né? A gente vive desde então, e aí lembrando o modelo positivista, né? Passa a ter, a educação passa a ter um enfoque muito mais científico, né?
E assim, como quase tudo o que acontece com o ser humano, né, houve uma exacerbação, né, desse modelo, na essência, faz muito, né, de cientificidade, e a gente hoje já procura a aplicação dessa ciência na vida prática, né? Hoje a gente precisa fazer prática, teoria e prática. Essa relação se estabelecer no sentido de que a ciência possa explicar o nosso cotidiano, né? Que a gente possa trilhar um caminho científico, mas que não fuja da nossa naturalidade, da nossa forma de encarar a vida, de encarar a educação, de perceber os processos de desenvolvimento, né? Que eles existem, então lá, Piaget, Vygotsky, a gente tem toda uma organização nesse sentido, né? Que foi criada e pensada e estudada por esses teóricos, mas a gente tem também um pouco do nosso empirismo, né? A gente sabe muito bem, especialmente quem já foi mãe, mesmo quem não foi, que acompanhou o desenvolvimento de uma criança, você percebe nitidamente que existem fases, que existem etapas de desenvolvimento. Bom, e aí, hoje o nosso papel é estar fazendo essa aliança, né? A aliança daquele contexto científico que tem sido prezado, né, pelos teóricos e pela própria academia em si, né? E que hoje já alcançou o mundo cotidiano, né? Então, o papel dessa figura do supervisor, ele passa a ser muito mais importante, né? Porque a gente vai trabalhar um novo conteúdo, né? A gente tem que pensar no conhecimento de uma forma diferenciada. O conhecimento que se tem a partir do modelo científico é um conhecimento que tem que ser comprovado, é um conhecimento que é passivo de observação, de estudo, de pesquisa, não é isso? Então, olha só, a figura do supervisor, nesse momento, ela passa, né, a ter uma outra forma. Lembrando lá do prefeito de estudos, né? Vamos lembrar aquilo que já aconteceu na aula 2 que a gente estudou, né? Aquelas figuras não mais fazem só cumprir. Agora a gente precisa de alguma daquelas maneiras, algumas daquelas concepções, mais voltado para o compromisso de buscar uma nova forma de trabalhar o conhecimento. Não mais com a memorização, não mais daquela forma só baseada no conteúdo puro e simples, né? Memorizador, enfim, formal, né? E agora, então, com essa abertura, a gente pode pensar a figura do supervisor com uma nova possibilidade, né? E é isso que a teórica que a gente pesquisou está tentando passar aí. Aqui, a Ferreira, ela diz assim, ó, vamos lá falar. Independente de formação específica, né, a supervisão pedagógica constitui um trabalho escolar que tem compromisso de garantir, olha que legal, garantir a qualidade do ensino ou mesmo da educação. E mais forte, né, a gente vai mais fundo, da formação humana. Porque quando a gente está falando de educação, a gente está falando de transformação, né? Dentro de uma concepção onde a gente vai transformar o quê? O humano. E qual o nosso objetivo? Em humanizar cada vez mais, né? E aqui no próprio texto a gente fala, olha só, o compromisso é a garantia da qualidade da formação humana que se processa nas instituições escolares. Porque a gente não pode, né? É uma discussão bastante interessante se a gente for parar para pensar. Em alguns momentos, a educação discutiu a questão do conhecimento, da construção do conhecimento, né? Antes a gente pensava em passar simplesmente conhecimento. Já teve um momento que a gente pensou que a escola era reforçadora. Ultimamente, cabe à escola a maior parte do processo, né? A gente sabe que não é nosso. Mas, enfim, todo o conhecimento, todo o conteúdo que passa pela escola, né? Esse é passivo de observação, da nossa observação, da observação do supervisor, né? Ele é que ajuda a fazer essa transformação, aquela transformação que eu já falei ainda há pouco, né? Transformar a pessoa cada vez mais em ser humano, né? Humanizar, olha que bonito, né? A gente está falando do humano pelo humano. E é esse o objetivo da educação, né? A gente trabalhar os compromissos, né? Compromisso político, ético, estético, mas no sentido de cada vez mais promover a humanização. Ora,
eu acho que a gente fica até um pouco, puxa vida, mas será que a escola anda fazendo isso? De alguma forma, eu acho que anda sim, né? Porque a gente vive numa era que está extremamente globalizada, a gente vive uma invasão tecnológica que não dá tempo da gente se adaptar, né? A gente, quando se adapta, já tem uma coisa nova, já tem outra nova, já tem outra nova, enfim. Mas a figura do supervisor, ela é quem vai fazer essa congregação na escola, né? Dessa necessidade de tornar cada vez mais as relações humanizadas, né? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Aqui. Perdão. Perdão, eu me engasguei. Vamos lá, a supervisão. Vamos lembrar, não é um olhar sobre? Então, olha só. Esse conceito, ele surge na administração. Não é? Quando a gente para pensar o modelo tecnicista, a gente lembra que foi importado, né, muito daqueles conceitos para a educação. Até essa visão do controle a gente pode analisar. Vocês me perdoem que eu me engasguei. Essa visão. E aí a gente também, olha lá, vem, né, como vem da administração, o olhar sobre, que está ligado a um modelo de regulação, né? Aí a gente tem a questão do controle do processo educacional. E aí a gente está falando daquele período, exatamente do período onde o tecnicismo fica muito forte, né? A gente tem mais de uma década, se a gente considerar, a partir do período militar aqui no Brasil, né? A gente tem um período bastante forte de modelo controlador, de regulação. Enfim, o que se queria, né? Pensava-se em controlar uma certa qualidade, mas dentro de uma outra concepção, de uma concepção de ciências, mas que tinha que estar dentro do projeto que o Estado determinava. Então, olha que interessante, né? A figura do supervisor, nesse momento, serviu para ser o regulador das orientações que vinham do Estado. Então, é bem interessante a gente analisar, né, que esse papel talvez tenha sido o que deu para nós, supervisores, acho que assim, o desejo de fazer algo diferente, né? Porque somente controlar, eu não sei se eu acho que eu já comentei aqui, a gente já tem um certo tempo, né, de estrada na educação, e eu me lembro que é assim que eu entrei para o Estado aqui, né, ser professora do Estado aqui do Rio de Janeiro, existia, eu fui logo chamada, acho que eu tinha 2 anos de turma, eu fui chamada naquela época para trabalhar como orientadora. Eu orientava, né? Orientadora, supervisora, né? O nome era orientadora pedagógica que dava. E eu fui chamada para ser supervisora pedagógica de uma escola, era o segmento de 1ª a 4ª série. E eu me lembro que o nosso papel, eu sempre brinco com os alunos também em sala, o nosso papel ali era exatamente cumprir todas as orientações que vinham da equipe de laboratório de currículo. Existia uma equipe, né, que era chamada equipe de laboratório de currículo, que fazia laboratório com as propostas e enviavam para as escolas, e aí as orientações, né, eram dadas para que o orientador fizesse cumprir. Então, é nesse momento que a gente está falando, ó, a concepção que se tinha da construção do conhecimento partia de uma forma que era um projeto que o Estado usava, acreditava que podia fazer educação, né, ó, de fazer educação. E nós tínhamos que fazer cumprir, era muito interessante. E aí, nesse momento, claro, existe uma relação muito forte. O Estado tem um projeto educativo, o Estado faz acontecer, né, através dos seus personagens, né, dos personagens que têm uma vinculação direta, e aí a gente está falando da escola pública, né, numa ordem direta, e isso estava ligado diretamente às políticas que eram estabelecidas. Né? Eu me lembro
que acho que foi a primeira vez, daí eu tinha uns 2 ou 3 anos nesse trabalho, que a gente começou a experimentar a aprovação automática, né? Era esse grupo que fazia as propostas, né? E a gente tinha ainda, eu me lembro que a gente ainda tinha que fazer aquelas aprovações. Eu me lembro muito bem que tive uma turma com 3 ou 4 anos, acho que 3 anos de reprovação direta. Acabaram que os meninos chegaram a 14, 15 anos sem saber ler, mas já do 3º para o 4º ano, né? Ou da 3ª para a 4ª série, como era chamada, né? E foi um desastre, né? Nessa época a gente já tinha pessoas que tinham muito desejo, a gente separou essa turma e a gente pôde trabalhar esse aluno. Mas, o que eu estou querendo fazer o vínculo? Essa forma era a forma que o Estado entendia de fazer política pública, né? Era através da aprovação mesmo, que era quase que automática, né? A gente podia reter por frequência somente. Era essa concepção de Estado que se tinha e nós éramos os fazedores do cumprimento dessas regras que estavam estabelecidas nas políticas, né? E foi drástico, né? Hoje eu me lembro com vergonha de ter cumprido essa função, né? Mas eu era muito nova ainda para ter uma crítica, né? E até nesse momento era muito impossível a gente construir uma crítica. A minha formação, que foi do período tecnicista, eu me formei em supervisora mesmo, a minha faculdade foi de supervisão. A gente já viu que teve um decreto nessa época que institui, né, os cargos do gestor, que era o administrador, o supervisor, o orientador e o inspetor, né? Teve toda uma separação. E a minha formação foi meramente tecnicista, a gente ia lá fazer relatório, era mais ou menos isso que a gente fazia, né? Então vamos avançar um pouquinho. Aqui, olha, a gente tem que pensar a supervisão no contexto da gestão escolar, né? E aí, essa visão que se tem, aí a gente já trazendo para o modelo mais atual, essa visão que se tem sobre o processo não pode nem deve ser status, né? Hierarquia superior, não é isso. Né? O que se pensa é que tem que ser uma pessoa que tenha a capacidade de ver o todo para, a partir dessa visão, poder detectar onde estão as lacunas, onde estão os problemas, aonde se conseguiu avançar mais, aonde ainda se está contido, para que se possa ter uma intervenção, né? Então, de forma alguma, esse olhar sobre todo o processo educativo não nos dá, de forma alguma, uma atitude hierárquica superior, não é isso, né? A gente tem que deixar claro isso, porque a gente, no fundo, é professor, né? No dia a dia. Então, vamos lá. Isso aqui eu gosto, olha. A ação política do supervisor pedagógico, né? Por quê? Porque ele está ligado o tempo inteiro ao social, aqui, ó. Tem que contemplar o social, o político, o econômico e o educacional, né? A partir dessa orientação que o supervisor traz, né, que ele implementa na escola, esse olhar, que vai dar o caminho para toda a equipe, né? E aí eu fui lá no dicionário, eu estava com o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, olha só o que é político. Que é concernente aos negócios públicos, portanto, que está ligado ao trabalho para a consciência dos direitos e deveres políticos. Então, olha que interessante a gente pensar, né, o supervisor para além desse contexto de simplesmente ficar lá acompanhando o caderno, de ficar olhando os planos de aula. É isso também, mas é muito maior, né? Ele tem uma expressão política que é muito boa, que acho que é o que faz o tempero dessa relação, né? De estar a supervisão pedagógica contribuindo para que o processo político da educação se consolide, né? Ou seja, a nossa responsabilidade no contexto educacional é muito grande, né? Porque a gente funciona como orientador. Ora, se eu não estou habilitada, né, para ocupar essa função, se eu não tenho visão política, se eu não tenho a visão econômica, se eu não consigo entender os contextos, então fatalmente eu vou acabar conformando o aluno, eu não vou transformar, né? Eu vou ajudar na conformação, ou seja,
é pobre, é miserável, não vai sair disso, vai ser isso mesmo. E é muito o que a escola tem feito, mesmo sem dizer, né? Na verdade, a gente vai outorgando aos alunos a impossibilidade. Por quê? Porque nos falta a condição de entender, né, como é que a gente pode fazer diferente. Acho que a gente não tinha pensado nisso até então, né? Então vamos avançar mais um pouquinho. E aí a gente está falando do modelo, né, aquele modelo capitalista, e a gente está falando, né, de um período onde uma busca acelerada pela modernização, e acabou, né, sendo a escola o aparelho do Estado. Ou seja, é a escola que faz essa conformação, né, aquilo que eu estou falando, né? Bom, e aí essa reestruturação apoiou-se nos mecanismos de poder do Estado, que é isso que a gente está falando, né? E com acentuado controle financeiro e tecnológico exercido pelo capitalismo internacional, que a gente já sabe, especialmente na década de 80, né, quando já estava se esvaindo, todo mundo já deve ter estudado em políticas públicas a questão do Banco Mundial, como é que isso se dá, né, e como isso interfere no nosso modelo educacional, né? Antes a gente já teve lá os acordos MEC-USAID, né, com a interferência dos Estados Unidos direto. Se a gente for buscar lá ainda no Império, a gente vai ter, lembra do método lancasteriano, que também é trazido dos Estados Unidos? Enfim, a gente acaba fazendo uma conformação que não é muito saudável para a nossa realidade, né? E aí vamos lá mais um pouquinho. O que esse modelo queria? A acumulação de capital, né? Lucro, enfim. E a gente tinha que pensar, né? A orientação, a equipe de gestão da escola tinha que pensar numa forma de formar as pessoas que servissem para se ajustar a esse modelo, né? Tanto que passa a haver uma acelerada necessidade de mão de obra, né? E a escola passa a ser esse lugar, né? Passa a atender às necessidades do mercado para o aumento dessa produtividade que ia acabar gerando um lucro. E o supervisor estava lá, presente nisso, né? Bom, a gente vê aqui que o que acontece é aquilo que eu já iniciei falando, né? A educação com caráter basicamente técnico. A gente não vê um avanço nesse sentido, né? Passou-se a educar para obedecer, executar e cumprir determinados papéis. O que eles queriam, né? O que o Estado queria? Mão de obra especializada, né? Não interessava mão de obra que tivesse cérebro, né? Podia ser só a mão de obra, e era isso. E aí a gente está falando do período tecnicista, aí a gente está falando do modelo de escola que se implanta a partir desse capitalismo, né, que é exacerbado, do modelo de lucratividade, de mais-valia, né, enfim. Esse modelo foi classificado, né, foi caracterizado como extremamente autoritário. Claro, era o cumprir aquilo que estava posto, né? Não tinha como, é aquilo que eu falei. Nós não podíamos fazer muitos movimentos diferenciados. Eu me lembro que a gente tentava, né, para não ficar com a situação tão ruim, né? Trabalhávamos em periferia, eu trabalhava lá dentro da Baixada. E a história de vida daquelas crianças era muito ruim. Aprová-los sem estar alfabetizados significava mentir junto, né? A gente tentava, e nem sempre dava certo, era reprovar por frequência, mas tinha que fazer um acordo com os pais para que os pais assinassem, enfim, olha, muito sério mesmo, né? E aí a Krenzer, que é uma teórica que faz uma crítica bastante severa a essa escola, né, tecnicista, e mais tarde ela vem falar do modelo dessa formação que se modifica, sai do tecnicismo, mas também vai para o desenvolvimento de competências. Ela diz assim, ó, através da educação, o Estado pôde incutir na sua população interesses, aspirações e valores com a finalidade de facilitar determinadas mudanças consideradas imprescindíveis ao alcance dos objetivos nacionais. Então, aqui a gente está falando, olha só, essa escola que se forja nesse período, e fatalmente o supervisor pedagógico, ele é um dos elementos da composição desse aparelho de Estado,
né? Ou seja, a escola tem que cumprir a sua função de arrumar a população para aceitação desse modelo que estava posto, né? Aí, se a gente parar para pensar, hoje a gente é bem mais feliz, né? A gente já pode até estar falando isso, né? Noutros tempos eu não poderia estar falando o que eu estou falando agora, né? Enfim, era uma subversão à ordem natural do ser humano, que é de crescer e mudar. E aí, assim, a gente faz um alerta, né? O que seria esse alerta? A escola, ela não é isso. Ela esteve isso, né? Ela basicamente tratou de ficar reproduzindo, mas ela pode fazer diferente. É isso que a gente está dizendo aqui, ó. Ela pode trabalhar a compreensão crítica do aluno, né? E promover uma tomada de consciência das contradições que existem para que o aluno possa se sentir no mundo mais como atuante, né? Como construtor de destino, do seu próprio destino. E é essa acho que é o grande lance, a grande sacada que o supervisor pedagógico precisa ter para ele exercer um papel de transformação, né? Aquilo que eu venho falando, né? É preciso mudar, a gente não pode ficar lá repetindo. Nós não vamos fazer uma devassa na escola, não é isso. Não vamos mudar tudo. Mas a gente precisa trabalhar minimamente as consciências, o fazer de forma profunda, né? E aí a gente tem aqui, ó, nesse cenário exerceu a função de controle. Então, com esse modelo que se instala, né, especialmente no período tecnicista, a gente novamente trabalha essa coisa de controlar, ou seja, não pode isso, não pode aquilo. A gente está falando da educação, mas a gente sabe que esse modelo controlador, ele esteve presente em todas as áreas, né? As músicas que não podiam ser publicadas, que não podiam ser cantadas, gravadas, jornais que não podiam ser editados, enfim, uma série de fatores, né? A gente vai para a educação porque é nesse momento que a gente vê o controle desse modelo, né? Como é que esse modelo exacerba a forma de controlar. E mais grave, não se controlava pelo discurso, se controlava a partir de projetos pedagógicos, no sentido de inculcar uma outra mentalidade no aluno, para que ele continuasse cumprindo aquele papel, né? Para que não houvesse mudança, né? Enfim, e aí a gente tem que... Isso é um alerta, a gente precisa entender, né? E aí a missão do supervisor pedagógico, antes de mais nada, é de pensar, né? Como é que é concebido, em que concepção ele está exercendo o papel de supervisor pedagógico, né? Como é que ele está exercendo esse papel? Será que eu estou sendo controlador? Será que eu estou sendo autoritário? Será que eu estou contribuindo para o desenvolvimento de uma determinada política que não vai ampliar os horizontes dos alunos, que não vai fazer a construção dessa transformação? E aí cabe essa reflexão, né? Isso que a gente está falando, ó. Assumindo o compromisso de reprodução e não de educação. É um alerta para que a gente não assuma esse compromisso de reproduzir, né? E a gente, já que nós estamos, né, de alguma forma, liderando uma equipe de professores, a nós cabe fazer uma outra formulação, né? Nós precisamos primeiro criar o hábito de transformar a prática docente, né? Para que essa prática docente seja emancipadora, né? Essa acho que é a nossa grande questão, né? E aí é aquilo, o perigo, né? De ao invés ele trabalhar para adequação, né? E de acordo com a ideologia dominante. Aí ele vai recalcando as aspirações individuais e sociais. Isso é o perigo, né? Mas a gente sabe que o supervisor pedagógico, como eu tenho falado, ele é um criador de cultura, ele é um criador de cultura, né? E não é só intelectual ou técnica, ele trabalha afetivamente, porque ele lida o tempo inteiro com o professor, com o aluno, ele trabalha a ética, e ele tem que ser um exemplo disso, ele está dentro do contexto social e político, então ele tem que questionar, né? Ele tem que se questione e questiona o que está em volta. E aí sim ele vai definir o que é
a maior premissa da educação, né? O que ele precisa determinar como prioridade. Eu, atualmente, penso que a prioridade seja tornar os nossos alunos emancipados, da autonomia, criticidade. Se o sujeito é autônomo, ele naturalmente vai buscar o que lhe é bom, ele vai conseguir aprender, ele vai conseguir buscar o melhor curso, a melhor escola, a melhor professora, ele vai fazer esse movimento também, né? E aí vem em onda. Agora, se a gente vai só atuando no sentido de ir acomodando, né? De ir acomodando, não vai haver mudança. Né? E essa mudança está aí, ela está pegando a gente de jeito, não tem saída, né? É só mudar, mudar e mudar, não tem como, né? Ele deve ser capaz de desenvolver e criar modos de análise para detectar a realidade e então gerar as estratégias para a ação. Quer dizer, ele tem que entender que contexto em que ele está inserido, aonde que essa escola, né? Que bairro é esse? Quais são os hábitos culturais dessas pessoas, né? Naturalmente, esse professor que vai ser também instrumento de trabalho do supervisor pedagógico, ele está saindo também daquele grupo, né? É daquela comunidade, vem com os mesmos hábitos, com as mesmas formas de ver. É só uma pessoa que conseguiu estudar um pouco mais, mas que conseguiu estudar dentro de uma escola que vinha fazendo essa conformação. Então, olha como o papel do supervisor, e aí acho que a ênfase, a palavra que dá ênfase à nossa fala, é a ação política, né? Aquela que vai desenvolver nas pessoas o sentido de que eu tenho dever e eu tenho direitos. E é essa pessoa do supervisor pedagógico que vai estar contribuindo para isso. Então, eu vejo o supervisor pedagógico como um personagem de extrema importância dentro do processo de ensino, né? A escola, ela atua, né, diante do gestor, que é quem faz o grande pano de fundo, né? Mas quem dá o encaminhamento pedagógico é o supervisor pedagógico. Ele é quem está ali o dia a dia traçando. Claro, se o gestor não quiser, ele vai criar dificuldades, né? Para que o supervisor estabeleça um padrão de construção. Mas, no sentido de avanço, eu acho que o supervisor pedagógico ele é esse elemento, né, de mediação, ele fica entre o gestor, professor, aluno, né? E trabalhando com todas as ferramentas que ele tem que dispor para poder alavancar o processo e cumprir essa função política da supervisão, né? Vamos lá. Aí eu trago aqui a Rangel, ela diz assim: a visão sobre o processo auxilia a percepção global do contexto e suas relações. O supervisor pode contribuir com a integração de programas, olha só as formas, né? Através de métodos e procedimentos de ensino, né? Avaliação e recuperação, conteúdos, diálogo, aproximações, tanto em um ano escolar ou, né, na sequência, depende do ciclo, enfim. O que a gente tem que ter a clareza é que os nossos instrumentos, quer dizer, o instrumento, a ferramenta do supervisor pedagógico é o dia a dia da escola. Que metodologias estão sendo usadas, né? Como é que está sendo feita essa avaliação? Existe todo um programa de recuperação que de fato recupere? Ou a gente vai para lá e só repete? Né? Eu me lembro que a gente vai criando, mas a gente vai conformando, essa é a verdade. Né? A gente não entra de sola nesses processos para fazer um mergulho mesmo, né? E entender que esses processos que vão se dando, eles precisam ser revistos, né? A escola precisa outra vez se apropriar de sua máxima, que é trabalhar a educação, né? Dentro de um contexto que foi formado, a gente sabe muito bem como é que esse modelo de educação se instala, né? A gente tinha um modelo que era basicamente religioso. Quando a burguesia ascende o poder, a gente passa a ter uma outra forma de educar. E aí o conhecimento, né, junto mesmo com o modelo capitalista se instala, né, quando vem a burguesia, vem o modelo capitalista e vem a necessidade da escola, né?
É uma coisa gerando a outra, necessidade de lucro, enfim, tudo isso. E essa escola que se organiza é uma escola que já vem com toda essa premissa, né? Conteúdo, seriação, planos. Então vamos fazer disso uma coisa boa, né? Nós não vamos ficar discutindo que o plano não serve, porque a gente sabe que planejar é necessário. Talvez aquele modelo não seja bom, aí a gente pode criar um que seja nosso, né? Mas desde que ele trabalhe todas as diretrizes que precisa, né? No sentido de planejar uma ação e que ela se concretize, né, em todas as suas etapas. Então é essa a premissa do fazer do supervisor pedagógico, né? Ele precisa atuar nesse sentido, junto com o professor para seleção de conteúdos, né? A gente tem conteúdos que acho que não precisam ser trabalhados. Até na graduação, vamos analisar, né? Quantas coisas a gente pode ressignificar, quanta teoria que a gente pode dar sentido, né? Um exemplo disso é o estudo da matemática atualmente, né? Se todo supervisor pedagógico acompanhasse os processos de desenvolvimento do raciocínio lógico que deveria ser instalado, né, dentro dos conteúdos matemáticos, nossa, os nossos alunos, nós mesmos estaríamos aqui hoje com uma outra versão da realidade da lógica, né? No entanto, a gente vai se conformando, é isso que é o alerta, né? A gente vai deixando passar e as coisas vão acontecendo. Enfim, a gente precisa estar atento, né? O supervisor pedagógico, ele pode fazer a diferença, sim, no espaço em que ele atua. Fazendo e ressignificando esses fazeres, né? Trabalhando o professor para que ele tenha mais desejo, né? Ajudar a construir um espaço na escola onde as pessoas sintam prazer, né? Esse espaço seja prazeroso, né? Porque já está mais do que provado que o professor, ele se constitui também no ambiente de trabalho dele. Então, é responsabilidade do supervisor pedagógico, mais do que qualquer outro, né, da equipe de gestão, de fazer esse espaço se tornar um espaço de construção e de crescimento para todo mundo que está lá, né? E aí, olha lá, ó. O objeto da atenção supervisora é o conhecimento traduzido no currículo, nos programas, é aquilo que a gente está falando, nos conceitos construídos e reconstruídos em cada área de estudo. E aí a gente está falando, olha só, então a gente precisa de um supervisor pedagógico que tenha uma boa formação, né? Uma formação do supervisor, bem como sua atuação vem adquirindo importância. Então, essa formação, ele precisa ter uma formação que seja, que lhe dê segurança. E aí, a gente sabe que a formação inicial nem sempre nos dá isso, né? Agora a gente está melhorando muito, mas a minha experiência de graduação, mesmo de algumas pós que eu fiz, é de uma repetição muito grande, né? A construção do fazer do supervisor, ela é muito mais ampla e hoje está ganhando mais sentido, né? Hoje o supervisor pedagógico, ele pode ser um elemento de fazer a diferença dentro da escola, de ajudar, de ser uma pessoa que traga a sua maturidade, a sua segurança. E aí eu não estou falando que maturidade está ligada à idade, não, né? Mas a maturidade profissional, no sentido de estabelecer um melhor padrão para o que se desenvolve dentro da escola, e aí sim, né, ele vai ter uma atuação que vai dar uma nova identidade, né? É essa identidade que a gente está precisando, né? A supervisão é um trabalho escolar que tem compromisso de garantir a qualidade do ensino. E aí, quando a gente fala qualidade, cuidado que a gente não está falando da qualidade do maior número de aprovados, não é isso. Eu acho que qualidade, claro que uma coisa está ligada à outra, a gente não pode se perder disso. Mas a qualidade da educação que a gente está buscando é aquela quando a gente diz assim, olha só, você precisa ter o sentido, né? E aí o professor precisa, o supervisor precisa, o gestor precisa, de aquele grupo que está sendo formado ali, que realmente modifique, né? Que seja uma forma de viver uma outra vida, né? Que o menino lá da escola pública, lá dos meios rurais, da escola pública periférica, que ele consiga encontrar sentido para ele continuar na escola.
para que ele possa, de fato, modificar o seu espaço. Eu já venho falando isso aqui, até em outras disciplinas que a gente vem trabalhando. Não cabe, né, a pessoa achar, né, a escola, transformamos. Mas como transformamos? Nós não transformamos se a vida lá fora continua igual, né? As pessoas sem noção de direito, e aí também não tem noção de dever. É uma coisa está linkada à outra o tempo inteiro, né? Hoje de manhã eu estava trabalhando nos fóruns e a Ana Maria Braga fez falando disso, exatamente, dessa noção de direito e dever, né? Mostrando faixas, né, de pedestre e os motoristas que não param, né? Quando a lei do trânsito diz que é para parar, né? E aí o motorista não para, o pedestre não, aí o pedestre também não passa na faixa, enfim, é uma falta de noção geral, né? Ninguém tá entendendo direito aonde que começa o direito e aonde que se torna dever, né? A gente já não tem mais essa noção. Então, fatalmente, a sociedade que está vivendo uma metamorfose, né? A era da globalização está aí para dizer isso, não está compondo, né? E a escola, fatalmente, como é um produto dessa sociedade, ela também não está cumprindo muito seu papel, né? Que é esse papel de caracterização mesmo dessas questões, né? A gente tem que entender o que está no bojo da palavra direito, o que está no bojo da palavra dever, né? É um conceito político do que está se dando. E a figura do supervisor pedagógico, aí eu não estou querendo dizer que ele é o grande redentor, não é isso. Mas se ele cumpre minimamente essa função, ele vai fatalmente contribuir para fazer diferente. E aí a gente vai dizer assim, as escolas que têm melhor IDEB são aquelas escolas rurais, lá não sei aonde, onde a criança vai de chinelo, a pé. E o que é que faz essa escola ensinar mais? Ou ensinar mais qualitativamente? Claro que é o projeto pedagógico da escola, claro que é a atuação do gestor, claro que é a atuação do supervisor pedagógico e, fatalmente, a atuação dos professores. E é efeito cascata, né? E aí a gente vai conseguir mais e melhor, com certeza, né? Enfim, o que a gente pensa, ele não precisa só saber fazer bem, né? Saber o que ensinar, mas o trabalho de articular, olha só, articulador orgânico entre a verdadeira qualidade do trabalho pedagógico e as novas formas. É aquilo que eu estava falando, ó, nós estamos na era da globalização. E o que essa era vem ocasionando? Justamente uma sociedade que está se perdendo, né? A gente vai, na velocidade da tecnologia, a gente também vai se perdendo de valores, do produto cultural do nosso meio, a gente vai se perdendo, né? A gente está perdendo a identidade, quando o momento é muito mais de cristalizar determinadas formas, né? Pelo menos não irredutíveis, né? Mas a gente cristalizar maneiras de ver o nosso próprio histórico, de saber de onde que a gente veio, para onde é que a gente vai, como é que a gente se constituiu, porque a gente está se perdendo muito disso, né? E a escola, ela tem que contribuir nessa formação, né? Ela não pode ajudar a se perder, as coisas se esvaírem, né? Não é isso. Enfim, qual é o compromisso, né? Uma nova compreensão da qualidade da educação. Ó, a gente tem que entender a qualidade por um outro aspecto, formação de homens mais humanos, educação comprometida com essa humanização nesses tempos que a gente está falando, né? Onde a individualização vem sendo que tudo é o primeiro, né? O cara está lá no trânsito e ele vai passando todo mundo e o pedestre não tem condição de avançar porque ele cortou todo mundo. É disso aí que a gente está falando, né? A gente tem que passar a entender esse novo compromisso, mas é um novo compromisso com a humanidade da pessoa, né? A gente está falando compromisso na esfera global, é uma coisa assim muito maior e mais ampla, muito mais ampla do que a gente pode pensar, né? Então aí, como é que o supervisor pode assumir? O Saviani diz assim, ó, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais, que é aquilo que eu estava falando, né? Que precisam ser assimilados pelos indivíduos, né, que são humanos, para que eles se tornem humanos. E de outro lado, e concomitante, a descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo. E assim, a escola precisa cumprir isso e o supervisor tem que contribuir para que o todo da escola trabalhe nessa humanização, né?
a formação do homem humano, né? Não é esses seres individuais que pensam só em si próprio. É o humano dentro de um contexto cultural. É dessa humanização que a gente está falando, né? E aí Ferreira fala assim, olha só, a gente pode ir pela regulação, pelo pilar da regulação, ou pelo pilar da emancipação. Claro que a gente prefere da emancipação, né? Duas principais formas de conhecimento, o conhecimento que ajuda a regular e o conhecimento que ajuda a emancipar. E é aquilo que eu estava falando, né? A gente precisa se posicionar, a gente precisa valorizar essa emancipação, né? O tipo de conteúdo, o tipo de metodologia, qual a metodologia, qual o formato que a gente vai dar para avaliação, qual o formato que a gente vai dar para recuperação dentro da escola, para os processos de construção mesmo do dia a dia, das relações interpessoais, o que vai ser desenvolvido, o que a gente vai primar por trabalhar, né, na escola, para que a gente ajude a emancipação, né? Não a regulação, não nos cabe regular. Regular não é a palavra, a gente pode ser orientador, acompanhante do processo, mas regulação, regulador, não, nunca, né? Não devemos nunca. Enfim, a supervisão pedagógica torna-se responsável, que a gente está dizendo, pela humanização, né? Através de quê? Formar outros compromissos. A escola precisa formar outros compromissos, né? Além do espaço escolar, mas também nele, sem descuidar, né? Avançar em um trabalho pedagógico de qualidade, os conteúdos precisam ser emancipatórios, se comprometer com a administração da educação, né? E aí todos os elementos devem estar juntos para ajudar a constituir políticas educacionais que sejam emancipatórias. E somos nós que fazemos isso, porque se a gente se cala, a gente deixou acontecer, né? Acompanhamento e estudo de todas as relações que se estabelecem entre as tomadas de decisões. Aqui, ó, tá ligado? Aquilo que eu decido, qual é o caminho que eu decido, qual é o caminho, eu como gestora, né? Eu como supervisora, a gente ajuda a delinear os processos que vão ser desenvolvidos dentro da escola. Então, eu tenho que ter essa clareza, né? Então, olha a concepção que eu tenho que ter do que é educação, né? E aí, a supervisão saiu de mera executora de políticas, né, e planejamentos, de articulador somente para a atuação como partícipe, olha que interessante, da construção da sociedade. Olha só, é muito importante, né? Eu sempre digo, é muita coisa. O supervisor precisa alavancar isso, ele precisa ter essa clareza, né? E ele consegue, você sabe que ele consegue interferir até na gestão, né? E aí a gente está dizendo, ó, a supervisão tem sido tratada como uma função normal, né? Reguladora, autoritária, e até de forma depreciativa ela tem sido tratada, né? Mas o trabalho não pode ser entendido somente como uma função. É um trabalho de gestão e ele tem que estar junto, tanto da gestão quanto de todos os profissionais da escola, atuando, capacitando, avançando sempre nesse sentido, né? Concebida como orientadora da formação humana, conduz a compreensão sobre a formação dos profissionais da educação. Olha que responsabilidade. Numa perspectiva mais ampla, é o caminho possível do diálogo. Então, é através do diálogo que a gente vai estar formando, ajudando a formar o professor o tempo inteiro, né? Trabalhando dentro da premissa do diálogo. E o que é diálogo? Aí eu botei aqui para a gente ver, ó, caminho para efetiva participação, né? Possibilitando construções, decisões coletivas, buscando novos rumos dentro de um novo projeto de gestão, né, de políticas, de conhecimento, enfim, que tenha, que caminhe, né? O diálogo, ele pressupõe a emancipação, né? Quando eu tenho uma atuação que propicio a participação, que propicio esse nosso consolidar, o fazer junto, eu estou naturalmente propiciando que as pessoas sejam mais autônomas. E quando eu propicio autonomia, eu vou construir autonomia para mim também. Isso uma via que vai lá e vem, né? Vai e volta o tempo inteiro. O que eu construo junto. O que eu construo para o outro, eu construo para mim também, porque é assim que juntos que a gente vai se desenvolvendo. Então, o que tem que ficar entendido para a gente finalizar a nossa aula?
A concepção, existem várias concepções, né? Eu fui na última, que foi a concepção de controle, de regulação. Essa aqui não nos interessa. A gente precisa construir uma concepção, uma identidade dentro de uma perspectiva de emancipação. Nós, os supervisores, precisamos trabalhar numa perspectiva emancipatória. E só assim a gente vai estar cumprindo o nosso papel na educação. Enfim, por hoje a nossa aula terminou. A gente volta na próxima semana, ok? Um beijo grande e boa semana para todos.